Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um conteúdo. Esse é o canal Stake Cheia e nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas análises para os jogos da Série A do Brasileirão desse sábado, dia 19 de julho de 2025, onde teremos aí a 11ª rodada do campeonato se iniciando, né? Temos aí bons jogos para a gente tentar extrair as melhores oportunidades aqui. Eu vou trazer a minha análise aqui para vocês desses jogos, ok? Lembrando que a gente vai ter jogos aí também de Série B brasileira, de campeonato argentino, campeonato colombiano, campeonato paraguaio, várias ligas aí do leste europeu também retornando nesse final de semana, mas eu vou me ater aos jogos do Campeonato Brasileiro Série A, que é a competição que eu trabalho. Eu não opero nas outras competições, mas se você vai fazer alguma competição diferente ou algum time isolado nesses campeonatos, deixa aqui nos comentários pra gente saber também, beleza? Hoje eu estou utilizando aqui um outro site para fazer as nossas análises pré-jogo, tá? Geralmente eu utilizava sempre o SofaScore, estou começando a utilizar agora o Packball. Eu não tenho o plano pago de nenhuma dessas plataformas aqui, mas eu sei que tanto o Packball quanto o SofaScore, os dois eu já tive assinatura paga para poder ter acesso a mais informações, e eles trazem informações diferentes aqui. Se você está procurando aí uma plataforma para fazer uma análise pré-jogo mais detalhada, eu recomendo você conhecer um pouco mais sobre essas duas plataformas aí, ou se você quiser que eu faça um vídeo aqui falando sobre pontos positivos e negativos das plataformas disponíveis que a gente tem aí para analisar jogos pré-live, né? A gente tem muitos sites aí com informações diferenciadas, então deixa nos comentários, quem sabe eu produzo um conteúdo sobre isso no futuro, ok? Falando então sobre o jogo que a gente tem aqui, Fortaleza e Bahia, tá? Jogo às 16 horas desse sábado, um confronto que tem muita história e um clássico do futebol nordestino, e a gente tem duas equipes vivendo momentos bem diferentes aqui no campeonato até agora, né? O Bahia é o quarto colocado com 24 pontos e o Fortaleza é apenas o 19º colocado com 10 pontos aqui, tá na vice-lanterna do campeonato. O que é interessante a gente ver aqui do retrospecto recente dessas equipes, tá? A gente tem aqui o Bahia numa fase muito interessante, né? Das últimas 5 partidas aqui foram 4 vitórias e apenas uma derrota, né? Lembrando que essa derrota aqui foi pro Internacional, se não me engano foi pro Flamengo, não me lembro para quem que foi essa derrota aqui que o Bahia teve o último jogo que o Bahia perdeu no Campeonato Brasileiro, mas o Fortaleza vem aqui de uma sequência de 5 derrotas seguidas, demitiu recentemente o treinador, ainda não tem um outro nome para ser comandante da equipe aqui nesse jogo contra o Bahia, né? Então a gente deve ver aí o time do Fortaleza sendo comandado por um treinador interino nesse confronto aqui contra o Bahia, que é um confronto muito importante também para o Fortaleza, porque joga dentro da sua casa, tem um mando de campo aqui, e depois de sofrer uma derrota para o Ceará e o seu adversário local, né, vai enfrentar outro rival regional aí, que é o Bahia. Então, além de toda a necessidade de vitória que o Fortaleza tem aqui nesse confronto, né, vai enfrentar também aí a questão da rivalidade. Enfim, tudo isso deve pesar bastante, deve ser uma pressão a mais aí para o Fortaleza conseguir somar 3 pontos dentro de casa, que não tiraria ainda a equipe da zona de rebaixamento, né? Vamos olhar aqui a classificação completa, né? A gente tem aqui o Bahia o Fortaleza com 10 pontos, né? E o primeiro fora da zona de rebaixamento é o São Paulo com 13, então o Fortaleza só pode chegar também a 13 pontos aqui, né? O São Paulo tem -0 de saldo e o Fortaleza tem -7 de saldo, né? Então tá atrás do São Paulo em praticamente todos os critérios aqui, a equipe do Fortaleza. Mesmo se vencer o jogo, contando com resultados paralelos, não sai da zona de rebaixamento ainda o Fortaleza, mas consegue dar uma respirada, pelo menos aqui, tendo uma pontuação de quem está fora da zona de rebaixamento, né? Ainda precisaria desenvolver aí mais além do que já fez no campeonato para poder sair dessa zona perigosa a equipe do Fortaleza. Já o Bahia, que está com 24 pontos, vencendo pode ir a 27 e não sei se ultrapassa o Bragantino aqui, dependendo do resultado do time do Bragantino, mas o Bahia, vocês vejam aqui, tem um jogo a menos, tá? O Bragantino já tem um jogo a mais do que o Bahia aqui. Então, nesse sentido aqui, o Bahia tem uma diferença
aqui de 3 pontos, que pode buscar Bragantino e Flamengo, inclusive aqui, né? Sendo que do Bragantino o Bahia tem um jogo a menos, o Flamengo tá com a mesma quantidade de jogos que o Bahia, tá? Então a gente tem essa situação aqui. Para o Bahia também seria muito importante um resultado positivo fora de casa para conseguir se manter no G4 da competição aqui e buscando aí a caça aos líderes, né, aos times que estão na sua frente aí na tabela, tá? Eu vejo aqui o Bahia com excelente poder técnico e tático em relação ao Fortaleza, né? Fortaleza primeiro que desmontou esse trabalho que vinha sendo conduzido pelo Vojvoda e agora vai ter que se reestruturar, né? Poderia ter feito isso durante a parada para o Mundial de Clubes, onde a equipe teve mais tempo, aí teve uma janela de oportunidade interessante para poder se reorganizar, né? E não conseguiu fazer isso, a princípio não deu o resultado que a direção esperava da comissão técnica e acabou demitindo o treinador. Então a gente tem aqui o time do Bahia que vem numa sequência, como eu falei, muito boa. O Rogério Ceni conseguindo repetir as escalações. Aqui vai ter uma dificuldade de alguns jogadores que estão fora, tá? O Vitor Hugo, que tá fora por cartão aqui, o zagueiro do Bahia é um dos desfalques mais importantes. E também tem o William José, que é o atacante que vinha sendo muito importante nesse sistema do time do Bahia, tá fora por lesão. Então a gente tem aqui ausências importantes. O Eric e o André também são ausências importantes aqui que estão fora por lesão. Do lado do Fortaleza, a equipe do Fortaleza não tem aqui o Navarro, né, que tá fora por lesão também. O Moisés também tá fora por lesão. O Davi Luiz também tá fora por lesão. E o Bruno Pacheco também tá fora por lesão. Então são jogadores aqui importantes que o time do Fortaleza também não terá à sua disposição, tá? Jogadores que, estando bem, seriam naturalmente titulares aqui nessa equipe do Fortaleza, sem dúvida nenhuma, tá? Então a gente tem um leve favoritismo devido à pressão aqui pro lado do Fortaleza. Se a gente for pegar as odds aqui, ó, no Packball a gente consegue ver as odds por casa de aposta, tá? Então a gente vai ter aqui a Bet365 pagando 2,62 pro Fortaleza e 2,87 para o Bahia, tá? Na Betfair a gente vai ter 2,63 a odd do Fortaleza e 2,80 a odd do Bahia. Então a gente tem alguns ticks a mais aqui de vantagem para trabalhar o favoritismo do time do Bahia. Mesmo, aliás, essa odd do Bahia, mesmo jogando fora de casa aqui com a possibilidade de fazer um bom jogo, tá? A minha estratégia para essa partida aqui seria um lay ao Fortaleza, tá? Levando em consideração a má fase que a equipe está vivendo, levando a possibilidade do time não conseguir dar uma resposta após a demissão do seu treinador. Enfim, acho que falta muito para o Fortaleza se reorganizar e mostrar um futebol mais competitivo no campeonato, ao passo que a equipe do Bahia é uma equipe muito melhor estruturada hoje, melhor treinada, tem jogadas, tem soluções dentro do jogo mesmo, e tem o Rogério Ceni, que é um treinador com capacidade de fazer uma leitura de jogo muito interessante, fazer substituições que possam levar o time a melhorar dentro da própria partida, tá? Então acredito aqui que a gente deve ter uma possibilidade importante para trabalharmos contra a equipe da casa nesse confronto. Depois, às 17h30, a gente tem Vasco da Gama e Grêmio, jogo aqui de 6 pontos para as duas equipes, o Grêmio em 12º e o Vasco em 15º colocado do campeonato. Vamos ver aqui a classificação geral para a gente ter uma ideia do desafio dessas duas equipes. O Grêmio vem de uma parada para o Mundial aqui, onde no seu retorno jogou um jogo de Sul-Americana e jogou um jogo de Campeonato Brasileiro. No jogo de Campeonato Brasileiro tomou 4-1 do Cruzeiro na última rodada e no jogo de Sul-Americana tomou 2-0 pro Alianza Lima, né? Já o Vasco da Gama também jogou um jogo de Sul-Americana e um jogo de Campeonato Brasileiro, né? Perdeu de 4-0 o jogo da Sul-Americana e perdeu de 2-0 o jogo do Campeonato Brasileiro, né? Então a gente perdeu pro Botafogo por 2-0, né? Um clássico também. Então aqui a responsabilidade, o peso para as duas equipes vai ser um fator muito determinante nessa partida aqui, onde as duas equipes se enfrentam. Os dois times estão basicamente em crise, tá? Então, o que a gente pode esperar desse tipo de situação? Pegando um contexto extra-campo que é muito importante também, a equipe do Grêmio
não jogou no seu estádio ainda após a parada. Então esse vai ser o terceiro jogo do Grêmio fora do seu mando de campo, né? Jogou pela Sul-Americana fora de casa, jogou contra o Cruzeiro fora e agora vai jogar contra o Vasco fora de casa também. Então a equipe gremista não teve contato basicamente ainda com a sua torcida para ter uma cobrança mais forte, para ter alguma situação como aconteceu com a equipe do Vasco, que hoje durante o treinamento lá a torcida entrou no CT, cobrou os jogadores, enfim, botou bastante pressão em cima do elenco do time do Vasco. Então o que se espera? Que a equipe do Vasco dê uma resposta dentro de campo, muito mais também por ser o mandante nesse jogo aqui e por estar numa situação um pouco mais complicada que o Grêmio, né? Porque embora o Grêmio esteja numa fase ruim, o Grêmio está aqui na 12ª colocação e com essa derrota para o Cruzeiro não perdeu tanto na tabela do campeonato. Já o Vasco, sim, o Vasco se colocou numa situação cada vez mais perigosa aqui, tá com 13 pontos, a mesma pontuação do São Paulo, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Então, uma eventual vitória do São Paulo no próximo confronto, ou do Vitória da Bahia também aqui, que estão o São Paulo com 13 e o Vitória com 12, podem jogar o Vasco em caso de derrota para a zona da degola, tá? Então o Vasco tem que ficar esperto aqui e tem mais pressão em cima desse resultado do que a equipe do Grêmio, tá? Pegando em detalhes aqui, os jogadores que a gente tem como desfalque, tá? Do lado do Grêmio, não temos jogadores importantes aqui de fora, talvez o João Pedro seja mais a ausência mais sentida aqui da equipe do Grêmio, né, que está fora por lesão. Os outros jogadores têm, o Cuejar não conseguiu jogar ainda, o João Lucas era reserva e o Rodrigo Eli também era reserva, então o Grêmio não tem aqui desfalques importantes. Talvez o Rodrigo Eli também seja importante, porque é o zagueiro do lado direito, uma peça que o Grêmio não tem hoje no elenco, tá atrás de contratar um zagueiro pelo lado direito ali, né? E do lado do Vasco, também não há desfalques importantes. Aqui o Felipe Coutinho tá fora por lesão, então esse aqui é de fato o principal desfalque da equipe do Vasco nesse jogo. Se ele não conseguir jogar, se ele estiver fora realmente, vai pesar bastante aqui em relação ao potencial da equipe do Vasco nesse confronto, tá? Em relação às odds, o que a gente tem aqui? O mercado está oferecendo aqui odd 2 para o Vasco, odd 3,90 para o Grêmio. Então a gente vê aqui, a gente percebe que existe um favoritismo para o lado do Vasco devido a essa pressão que eu falei, devido ao mando de campo, devido também à má fase do Grêmio jogando fora de casa, é um dos piores visitantes do campeonato até aqui. Então a gente pode ter aqui sim um lay ao Grêmio como sendo a estratégia inicial para o nosso trading nesse jogo, tá? Levando em consideração a postura do Grêmio no primeiro tempo, é um time que, apesar de adotar uma postura um pouco mais defensiva, não consegue jogar sem ser vazado, então o Grêmio acaba tomando muitos gols, tá? Então isso é um fator também que pode colocar esse jogo aqui com linhas de gols interessantes pra gente trabalhar. Vamos dar uma olhada aqui na linha do over 2,5, tá pagando 2,37 o over 2,5 e 1,56 o under, tá? Então tá com bons preços pra gente poder mexer no over goals aqui também, tá? Então se eventualmente a gente vê um placar aberto no início do jogo, podemos buscar linha de gols aqui nesse jogo com valor nesses preços, tá? Então são as duas situações que eu deixo para vocês aqui nessa partida, tá? Lay ao visitante e um over goals aqui, dependendo se o placar for aberto cedo. Depois às 18h30, a gente tem o Mirassol contra o Santos, duas equipes que fizeram bons resultados na sua rodada de retorno aí do Campeonato Brasileiro. O Mirassol empatou com o Palmeiras no Allianz Parque, né, um resultado muito difícil de ser conquistado por grande parte das equipes do futebol brasileiro, porque o Palmeiras é uma equipe que tem um mando de campo muito forte, tem um fator local muito interessante, e o Mirassol conseguiu construir um resultado de empate, conseguiu roubar ponto do Palmeiras dentro do seu estádio. Mirassol que já tinha conseguido incomodar outras equipes da parte de cima da tabela. É um time que vem fazendo uma campanha interessante, está na 11ª colocação do campeonato aqui, né? E a gente vê que o Mirassol está com um jogo a menos ainda do que o Santos, né? O Santos é o 13º colocado, então o Mirassol com 18 pontos, o Santos com 14. Temos aqui outro confronto que pode ser sim um confronto direto aí
porque eu enxergo aqui que as duas equipes aí vão disputar uma vaga de Sul-Americana até o final do campeonato, tá? O Santos tem condição de melhorar um pouco mais ainda o seu jogo no que diz respeito principalmente à parte ofensiva, tá? Agora com o retorno definitivo do Neymar aí, Neymar que foi decisivo no jogo contra o Flamengo, aí venceu, o Santos conseguiu vencer o Flamengo na Vila Belmiro por 1-0 com um belo gol do Neymar. Então, o retorno desse jogador aí pode ser um ponto importante na reabilitação do jogo do Santos, tá? Então, vale muito a pena a gente prestar atenção nesse confronto aqui, principalmente para mercado de gols, tá? Vamos falar um pouco aqui dos jogadores que a gente tem como desfalques aqui, tá? O Igor Vinícius do lado do Santos pode ser um desfalque importante, mas os jogadores principais da equipe do Santos aqui estão todos reabilitados e estão em condição de jogo aqui para fazer um jogo interessante contra o Mirassol aqui, tá? O Mirassol não tem o David Braz, zagueiro tá lesionado, o Léo Gamalho tá lesionado, o Matheus Cabral tá lesionado também e o Rafael da Silva tá lesionado também. Então a gente tem aqui dois jogadores de ataque, um defensor e um meio-campista, então todos os setores do time do Mirassol tem algum desfalque importante aqui, que o time vem conseguindo suprir de certa maneira, até positiva, né? Mas em alguma altura, esse elenco mais curto aqui do Mirassol pode ser um problema para essa equipe e a gente deve ver o time decaindo um pouco no campeonato aqui em relação ao que fez até aqui nessa reta inicial aqui, nessas primeiras 10, 12 rodadas aqui, tá? Então, vamos ver como é que o Mirassol vai se comportar ao longo do campeonato, mas é uma equipe que já surpreende pela condição de orçamento, né, em relação aos outros clubes da Série A brasileira. Muita gente diria que o Mirassol iria disputar para não cair para a segunda divisão e o time tá aí fazendo uma campanha de meio de tabela aí, incomodando equipes grandes, tá? Primeiro mercado que eu gostaria de observar nesse jogo aqui é o mercado de gols, tá? A gente tem tido aqui o Mirassol também sendo uma equipe que se envolve em partidas com vários gols. 2.4 aqui a odd do over 2,5, o under tá 1,53, então a gente vai ter aqui um jogo aí onde o mercado espera que saiam 2 gols pelo menos, tá? Se a gente buscar aí por 3 gols no jogo e acabar acontecendo, a gente vai ter valor também em relação a essa posição aqui no mercado de over goals, tá? Pode ser um jogo interessante aqui para mercado de finalizações. A gente sempre, no vídeo passado eu falei desse jogo do Santos contra o Flamengo, para a gente ficar atento no mercado de finalizações do Neymar, no mercado de faltas sofridas pelo Neymar também. O Neymar que é um jogador que bate bolas paradas, é um jogador que tem a condição hoje de jogar 90 minutos de novo pelo Santos, fazer uma sequência maior de minutos aí pela equipe do Santos, né? No jogo contra o Flamengo ele jogou um pouco mais de 80 minutos, né? Então pode ser que ele tenha aí uma partida completa feita pelo time do Santos agora contra o Mirassol aqui, dependendo da circunstância do jogo, tá? Então vale a pena a gente explorar aí mercado de finalizações, de assistências e de faltas no Neymar, tá? É um mercado que, a nível de mercados de jogadores, é o que mais vai chamar a atenção, tá? Então vale a pena prestar atenção nesse jogo para gols e atuações individuais dos jogadores aqui. Depois a gente tem um São Paulo e Corinthians. Clássico paulista aqui, onde a gente tem duas equipes também em realidades diferentes aqui se enfrentando, tá? O Corinthians tá, dá para dizer que tá no meio de tabela, né? Nona colocação aqui, tá naquele terceiro bloco, né? Que não vai precisaria melhorar bastante ainda para entrar naquela disputa por títulos ali, tá com 19 pontos, se a gente pegar aqui a classificação completa. O Corinthians está com 19 pontos e está com um jogo a mais aqui, ou 2 jogos a mais do que várias equipes aqui, né? Por exemplo, Fluminense, Palmeiras, todos estão com 2 jogos a menos do que o Corinthians, né? O Atlético Mineiro, o Bahia, o Flamengo estão com 1 jogo a menos. Então, o Corinthians é uma equipe que jogou aqui já 11 ou 12 jogos no campeonato, né? Então a gente tem aqui, exatamente, são 14 jogos jogados pelo Corinthians e
Os outros times aqui tem 13, Palmeiras e Fluminense que estiveram no Mundial de Clubes tem 12 jogos, né? Então, a diferença do Corinthians aqui é que tem mais jogos do que alguns adversários que estão à frente dele aqui na classificação do campeonato, né? Então, precisaria melhorar bastante para poder entrar nesse pelotão de cima aqui que está disputando ali um G4, uma vaga direta de Libertadores, por exemplo, né? Já o São Paulo está numa situação extremamente complicada. Tá lá na portinha da zona de rebaixamento, trocou o treinador também aí nessa parada para o Mundial, chegou o Crespo, já enfrentando bastante dificuldades aí. A gente viu o São Paulo fazendo um jogo muito duro contra o Bragantino, empatou em 2-2. Eu não esperava que o São Paulo fosse vencer esse jogo aqui contra o Bragantino, até porque o Bragantino faz uma excelente campanha, tá ali na terceira colocação, jogava dentro da sua casa, mas eu esperava que o São Paulo aqui pudesse fazer um jogo onde não fosse tão inferior a nível técnico do Bragantino, né? A gente viu que taticamente e tecnicamente até nem tanto, que o São Paulo tem jogadores de qualidade individual interessante, mas a nível de conjunto o Bragantino mostrou um futebol muito mais organizado do que o São Paulo nesse jogo aqui, né? Destaque aí, obviamente, para o Luciano, que é um jogador que tem feito a diferença no São Paulo aí, na ausência do Lucas Moura, na ausência do Caleri. O Luciano tem puxado a responsabilidade, fez o gol que deu o empate para a equipe do São Paulo, mas a gente tem agora aqui um confronto onde o São Paulo, historicamente aqui, consegue obter alguma vantagem por jogar dentro do seu estádio. Quando o São Paulo visita o Corinthians na Arena do Corinthians, geralmente o Corinthians tem mais vantagem. Então aqui o fator local, quando a gente fala em clássicos dessa magnitude aqui, geralmente o mando de campo ele vai pesar um pouco mais, e aqui a gente tem o time de São Paulo extremamente pressionado, precisa dar uma resposta, precisa vencer dentro de casa. A gente tem o mercado aqui oferecendo 2,38 para a vitória do São Paulo, 3,41 para a vitória do Corinthians, tá? Muito provavelmente a gente vai ver a equipe do Corinthians fazendo um jogo um pouco mais reativo aqui contra o São Paulo. É um time que, quando joga fora de casa, tenta não sofrer tanto, né? E para isso vai fazer uma marcação de linha média, né? A gente não tem visto o Corinthians executar uma marcação-pressão, principalmente quando joga fora de casa. Dentro de casa o Corinthians pressiona mais, mas quando é visitante o Corinthians não tem essa característica, né? Então a gente deve ver o meio-campo do São Paulo com um pouco mais de liberdade para tentar trabalhar o jogo, tá? Se a gente tiver essa possibilidade aqui, podemos pensar num lei ao Corinthians. É uma equipe que tem dado essa leitura quando joga de visitante, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? A gente tem visto o Corinthians não conseguir ter tantos resultados bons assim quando joga de visitante, e naturalmente a gente pode explorar isso em relação ao mercado, tá? Como é um clássico, como eu falei para vocês aqui, a gente não tem o fator de camisa pesando para nenhum dos lados aqui, né? A gente vai ter muito mais o fator local como sendo um pêndulo para o lado do São Paulo, né? Favorecendo a equipe do São Paulo. Então devemos ter aí mais gente acreditando na vitória do São Paulo dentro do mercado, mas é um jogo onde eu imagino aqui a gente deve ter uma liquidez grande, é um jogo isolado no horário das 21 horas, então provavelmente a gente vai ter aqui um dos jogos com mais dinheiro dentro do campeonato nessa rodada de sábado aqui, certo? A minha indicação para vocês é justamente tentar acompanhar esse lei ao Corinthians aqui, que pode ser a melhor entrada para esse confronto. Olhando um pouco a odd do mercado de gols aqui, a gente tem a linha do over 2,5 aqui pagando 2,87 na 365, né? E 1,40 o under 2,5, tá? Então um jogo precificado extremamente under. Aqui, né, a linha vai estar no over 2,25, talvez ela não vai, ou no over 2 redondo, né? Então a gente não vai, se a gente pegasse a linha asiática aqui, o handicap asiático de gols, a linha vai estar justamente no over 2, né? Que é a linha que a gente tem aqui, que não está aparecendo, tá? Então, vale a pena a gente ficar atento no mercado de gols aqui nesse jogo, caso a gente tenha uma movimentação muito diferente do que a gente está esperando aqui, que é o Corinthians um pouco mais fechado, um pouco mais reativo. O São Paulo é uma equipe que precisa de muitos chutes para poder fazer um gol, tá? Isso também é outra
Outro ponto que a gente deve levar em consideração, né, mesmo sendo um time que cria um volume grande de situações, não é uma equipe que costuma render gols em poucas finalizações, então precisa de um volume muito grande para conseguir fazer o gol a equipe do São Paulo. Se tiver criando esse volume, esse Lei Corinthians passa sim ser bem interessante aqui, porque essa odd ela tem um potencial de corrigir bastante ao longo da partida. Ok? Essas foram as minhas análises então para os jogos desse sábado. Lembrando que a Superbet, que está sempre junto comigo aqui no canal, tem super odds para esses jogos do Campeonato Brasileiro. Eu vou deixar algumas lá no meu canal do Telegram. Se você não me segue no Telegram, o link está aqui na descrição. E se você não tem conta na Superbet, eu recomendo muito que você crie a sua conta. É só escanear o QR Code que está na tela ou clicar no link que está na descrição do vídeo. Maravilha? Lembrando sempre que esse site aqui é para maiores de 18 anos. Jogue sempre com responsabilidade. Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá.